Me diz uma coisinha agora, quando a gente fala de automação de CRM, a gente está falando de dar escala, a gente está falando de fazer a oferta do nosso cliente ou o que o nosso cliente quer comunicar, chegar de maneira mais efetiva, no momento certo, na hora certa, com o consumidor final. Perfeito. Mas em muitos modelos de negócio a gente tem coisas no meio aqui. Então, o vendedor, como a gente consegue inserir o vendedor numa boa estratégia de CRM, porque muitas vezes o vendedor, se ele não tiver bem inserido, se ele não tiver muitas vezes sequer informado que uma campanha, o básico, né? Vamos informar o vendedor que a campanha está no ar, né? Ele pode matar a Sim. campanha no ponto de venda, ou em qualquer contato. Então, como que a gente, nesse ecossistema todo, não só de tecnologia, mas do pensamento mais estratégico também, como que você enxerga a melhor forma de colocar aí o vendedor nessa brincadeira? Lembrando que em alguns negócios o vendedor acaba sendo o principal canal de comunicação, na verdade, não é nem um e-mail, o vendedor é o principal canal de comunicação com o cliente. Como que você insere, como que você olha esse vendedor nesse ecossistema? Perfeito. Márcio, eu acho que mais do que CRM ser tecnologia, na minha visão, CRM é cultura, né? A gente Sim, tem inclusive alguns workshops que a gente faz com os nossos clientes que é de cultura de CRM, porque não adianta eu ter a Ferrari da tecnologia, né? Então eu ter uma Salesforce, eu ter uma Oracle e eu não ter pessoas que entendam o porquê que elas estão captando dado, né? Então quando a gente fala de CRM, o primeiro ponto é identificar o cliente. Se eu não identifico o cliente, eu não faço CRM. Começa por aí. E a maioria dos clientes ainda, né, mesmo nesse momento que a gente está vivendo, que ainda, né, o e-commerce teve um boom, sim, as pessoas estão comprando mais online, mas não adianta, o varejo físico, ele ainda é muito maior do que o varejo online, né? Então, assim, nos melhores cenários que a gente tem, 80% da venda acontece na loja física, 20% acontece no e-commerce, por exemplo, né, num período normal de lojas abertas, né, vamos lá. E a gente não está colocando, às vezes, toda essa importância para o vendedor. Então, acho que o primeiro ponto é, de fato, instruir o vendedor, criar essa cultura do vendedor, que ele entenda a importância do papel dele, desde da identificação do cliente, né, até, de fato, o input de todas as informações que vão acontecer ali ao longo do processo de venda. Então, para mim, essa é a primeira condição aí para ter um CRM bem feito. Esse vendedor, né, ele também precisa ser retroalimentado, né? Por quê? Porque também se só ele estiver pegando a identificação do cliente, mas ele não souber mais depois nada desse cliente, ele vai começar a não entender o valor daquilo que ele está fazendo. Então, e muito por isso que nós criamos o OTO, né, que é o OTO, ele significa online to offline, offline to online. Então, é independente de onde o consumidor começa a jornada, on to off ou off to on, a ideia é que o Otto nos ajude a conseguir identificar toda essa jornada do cliente e nos comunicarmos com ele enquanto marca, né, da melhor maneira. Então, o Otto, ele é um aplicativo, na verdade, que a gente coloca todos os dados, né, na mão do vendedor, então todos os dados que ele necessita para que se comunique com o cliente, e a gente consegue criar as mesmas campanhas que a gente cria em marketing automation, né, falo dessas plataformas que nós trabalhamos, que é a Oracle e Salesforce, a gente consegue criar também para o Otto, para que o vendedor seja o canal de comunicação. Então, claro que através de templates, através de campanhas criadas pelo marketing, mas que ele comece a conversa, aquela conversa tenha um tom ainda mais um a um, né? Mas também em escala, porque a gente divide entre os vendedores baseado em vendedor de preferência, baseado em loja de preferência, baseado em cliente se é VIP, se não é VIP. Então, tem uma série de divisões dessa base, de como que a gente entrega essa base para os vendedores já da forma mais mastigada, digamos, possível, para que ele saiba exatamente em qual cliente atuar, que está num momento, né, num ciclo de vida ali que está mais propício para uma compra ou mais propício para uma ação de relacionamento, pode ser um aniversário, que nem é necessariamente um momento que a gente quer que ele compre, mas a gente quer que ele lembre que a marca lembrou dele, né? Que ele saiba que a marca lembrou dele.
então que a gente consiga fazer toda essa jornada. Então, colocando, de fato, o vendedor também como um canal e protagonista nessa relação com o cliente. Você falou uma coisa importante, né? No começo você falou que CRM, ou vamos falar de relacionamento, ele é cultura também, né? Então a empresa precisa entender que ela faz relacionamento em tudo. Eu costumo falar, é título até de um livro que eu escrevi e do blog que eu tenho na Exame, que é o relacionamento começa antes do marketing. Defendo muito que o relacionamento começa já no RH da empresa, na hora da contratação, que é trazer a cultura. A empresa tem que ter relacionamento na sua cultura. A partir daí, a pessoa entende que ela faz relacionamento, o vendedor, por exemplo, né? Fica mais fácil você aplicar técnicas, você dar treinamento, você trazer ferramental, porque ele entende o valor do que ele está fazendo. Então, de fato, assim, começa na cultura, né? Começa mostrando para o vendedor que ele não é só um vendedor, mas que o atendente não é só um atendente, que a pessoa que está lá no estoque não é só cuidando do estoque, está para servir o cliente, né? Legal, mas é bom, interessante também ter o ferramental. Se ele não vê valor, não adianta ficar só no discurso, cultura, mas tá, e aí? O que a empresa, como que tangibiliza isso, né? Então ele tem que entender como isso é tangibilizado. Que os bons vendedores do passado eram aqueles que tinham basicamente um CRM no seu caderno, né? Exato. Então, a gente hoje está implementando, né, o Otto em várias marcas. Então, e uma das marcas que a gente implementou recentemente foi a Van. E tem um vídeo, depois eu até posso passar para vocês, é um vídeo de um dos vendedores deles lá, que é super antigo, que é um dos que mais vende, que tem o registro de todos os clientes dele no caderno. E agora ele vai começar a usar o Otto. Então, assim, é uma evolução, óbvio, né? Muito mais fácil através do aplicativo, mas no passado, o que falava que era CRM, né? Era caderneta de registro de compras, né? Nas histórias assim que contava. Porque é isso, nada mais é do que você saber quem é o seu cliente, o que ele compra, quando ele compra, se ele compra para ele ou para mais alguém, e conseguir ofertar mais coisas em cima disso, criando um relacionamento único.